2 horas da tarde. No painel do Plenário 4, uma das audiências públicas mais esperadas do ano. A apresentação pelo governo do Plano de Recuperação Fiscal. O projeto de lei, que criará um teto de gastos estaduais, voltou a tramitar na Assembleia há 2 semanas. Mas o horário na tela parecia mera formalidade. A movimentação em torno da reunião começou bem antes. Nós não queremos o regime de recuperação fiscal. Os servidores públicos também se mobilizaram no salão de café. Muitos gritos de ordem e vaias contra a medida que pode impactar nos salários do funcionalismo. Um grupo de sindicalistas acompanhou da galeria. Para quem não pôde entrar, outros 2 espaços do Legislativo transmitiram a audiência do Plenário 4, que reuniu quase metade dos 77 deputados. Cada parlamentar poderá fazer uma única interpelação pelo prazo de 3 minutos. Na apresentação, o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, rebateu os pontos mais criticados do Plano de Recuperação Fiscal. Segundo ele, a adesão do Estado não impede o reajuste anual dos servidores e a função fiscalizadora dos demais poderes está garantida. O secretário assegurou ainda que a atual versão do plano não obriga a privatização de estatais, mas diminui a participação societária do Estado. Temos na apresentação as ações previstas no regime de recuperação fiscal. A alienação da folha, 2 alienações de folha, ou seja, vai ter a capacidade de ter 2 vendas dessa folha de pagamento, é um ativo que o Estado tem, a desestatização da Codemig, a melhoria do saldo de compensação previdenciária, que é a compensação que o INSS deve ao Estado, no valor de 1,5 bilhão, a auditoria de folha de benefício de pensão, algo como 201 milhões, incremento da receita tributária, 25 bilhões ao longo dos anos, e operações de crédito no valor de 1,5 bilhão. A oposição fez críticas duras à apresentação. Deputados argumentaram que as falas do secretário foram vagas e não mostraram, de fato, o plano. O secretário não falou quase nada do plano de recuperação fiscal. O que veda, o que não veda, lei complementar, nós já conhecemos. O que eu acho que é a expectativa, não posso falar por todos, mas por parte de nós, como de toda a sociedade mineira, é ter acesso ao plano de recuperação fiscal. Porque o plano não tem vedação, mas o plano, o governo apresentou limite de crescimento da folha. Tem impactos com a Codemig, mas não está no plano apresentado à Assembleia, esses 25 bilhões que nos foi apresentado agora. O plano de recuperação do governo não tem os reajustes da educação até 2032. Com todo respeito ao trabalho que o secretário e sua equipe teve de elaborar esse PowerPoint, ele não traz nenhuma fundamentação legal no sentido dos argumentos que o secretário deixa no ar. Nós queremos saber o seguinte, o que ele disse aqui está onde no plano? O que nós vamos votar é uma lei de um plano. Ou está no plano, ou está num discurso que ninguém vai sustentar. O plano de recuperação fiscal enviado à Assembleia é considerado extenso e complexo. A documentação é composta por 47 arquivos, incluindo textos e planilhas. O documento é exigido pelo Ministério da Fazenda, para oferecer melhores condições para o pagamento da dívida do governo estadual com a União. De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda, hoje o débito chega a 156 bilhões de reais. Como contrapartida, Minas deve adotar medidas e fazer ajustes para conter o crescimento das despesas. Desde o final de 2018, o pagamento das parcelas da dívida com a União está suspenso por decisão liminar do STF, Supremo Tribunal Federal. Pela decisão, o Estado tem até 20 de dezembro para aderir ao regime de recuperação fiscal, sob pena de ser obrigado a retornar o pagamento. Mais de 20 parlamentares se inscreveram para sabatinar os representantes do governo, fase que se estendeu até a noite. Entre os parlamentares, há preocupação com o aumento da dívida do Estado, mesmo com adesão ao regime. Segundo estimativa do próprio secretário, apesar da medida, o valor pode passar dos 200 bilhões de reais. Traduz para a gente qual é o valor do serviço da dívida, ou seja, qual é os juros que nós mineiros teremos pago ao final de 9 anos. Qual é o quantitativo que nós vamos pagar ao final de 9 anos?
Como ficará a dívida depois de 9 anos? Deputado, a pergunta do senhor, qual será o estoque da dívida daqui a 9 anos? 210 bilhões de reais. Total pagos, se for aprovado o regime de recuperação fiscal, seria de 123,1 bilhões, sem o regime 149,3 bilhões. E qual o valor do serviço da dívida daqui a 9 anos? 18,4 bilhões de reais. Eventuais perdas inflacionárias nos salários dos servidores públicos ao longo de 9 anos do regime foram alvo de muitos questionamentos. Embora não impeça outros reajustes, a adesão ao RRF garante ao funcionalismo público apenas 3% de recomposição em 2024 e mais 3% em 2028. Não vai haver congelamento de plano de carreira, acho que é até importante colocar, como o deputado Arnaldo já colocou aqui, nós já estamos na vigência das medidas do regime de recuperação fiscal e as promoções, progressões têm acontecido naturalmente. Todos os servidores que tiveram direito esse ano às promoções, progressões previstas em lei, assim a tiveram, e nós não teremos nenhuma perda dos direitos do servidor. Não seria possível, e nem é da nossa intenção, alterar regime jurídico, fazer alteração em plano de carreira de servidor de ofício. Qualquer alteração dessa necessitaria da tramitação de projeto de lei na casa. Colocarmos no plano de sacrifício, que isso é um plano de sacrifício, secretário, colocar servidor público e colocar os pobres desse Estado, isso não vai ajudar a desenvolver Minas Gerais, porque isso tem impacto no desenvolvimento do Estado. Se o Estado não der reajuste, a iniciativa privada também não dará, ou dificultará ainda mais para dar. Aí a roda para trás, não tem salário, não tem consumo, não tem tributos. O deputado professor Cleiton sugeriu a federalização da CODEMIG, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, que aparece no plano com a proposta de desestatização. O secretário se comprometeu a apresentar a possibilidade de federalização ao governo federal. A União, secretário, ela aceita. E o projeto de lei que nós fizemos amarra muito bem a CODEMIG, porque diz o seguinte: nós cedemos à empresa pública e quando o Estado não tiver mais dívida, ele a recupera. Mas a pergunta que eu faço para os senhores e para as senhoras, vocês estão a fim de debater isso ou a CODEMIG ela já tem quem vai comprar? Porque vocês vão entregar um patrimônio para os amigos do rei. Por que não debater isso com o governo federal? Porque o governador não vem aqui, seja o primeiro a ir lá para dizer, tem solução para o pagamento da dívida. Com relação ao CODEMIG, a gente faz isso, federaliza, sem problema, assumo o compromisso aqui em público. Mandamos essa semana ainda um ofício ao Ministério da Fazenda, perguntando se ele aceita. E o valor não vamos definir, o valor vai ser que a União definir junto com o Estado.